Olá pessoal, tudo bem? Na aula passada a gente viu como resolver uma equação do primeiro grau, não é isso? Utilizamos o processo da transposição de termos. Porém, gente, nem sempre as questões vão vir para você resolver unicamente a equação. O que vai acontecer? Vai vir em forma de situação-problema, onde o mais importante vai ser você saber fazer a leitura e montar a equação, tá certo? Hoje a gente vai ver um pouco sobre isso. Então vamos fazer uma aula todinha aqui rapidinho com resoluções de questões para vocês verem como é que funciona, tá ok? Acompanhe comigo. Antes de mais nada, uma observação. Precisamos lembrar de que na matemática, quando não conhecemos um certo valor, o que a gente faz? Chamamos esse valor de uma determinada incógnita ou variável e representamos por uma letra qualquer do alfabeto: X, Y, Z, A, B, C. Isso são as nossas incógnitas. Pode ser qualquer letra do nosso alfabeto, tá certo? Então isso para não acontecer aquele problema quando a gente está resolvendo questões que aparece uma letra, muita gente pergunta de onde saiu esse X, de onde saiu esse Y. É a nossa incógnita, a nossa variável quando a gente não sabe de determinado valor. Colocamos uma letra do nosso alfabeto que a gente já viu que é incógnita ou variável, tudo bem? Por exemplo, fulano tirou uma nota na prova. Que nota foi essa? Ah, eu não sei, foi um determinado valor X, certo? Então vamos lá na primeira questão. O importante aqui é você fazer a leitura com organização. Vamos lá devagarinho. Um número é maior do que outro 4 unidades. E a soma desses dois números é 192. Aqui já é importante sublinhar. A soma desses números é 192. Não está dizendo que números são. Aí aqui começa. Se x não sabe que número é, então chamou de x. É o menor desses números. X é o menor. Então, uma equação que permite calcular o valor de x é... Temos aqui 4 alternativas. Então é o seguinte, é uma questão que não tem cálculo, você vai só fazer raciocínio lógico. Ele diz que um número é maior do que outro 4 unidades. Quem é o menor número que ele está falando? O menor número é o x. Então o outro número ele não diz quem é, só diz que é maior do que x 4 unidades. Então esse próximo número vai ser x mais 4, porque é maior do que x 4 unidades, ó. Ou seja, x mais 4, que é maior do que x 4 vezes, certo? A soma dos dois é 192, que é a outra informação que a pergunta está nos dando. Ele forneceu essas três informações. O menor número é x, o outro é 4 unidades maior do que x, ou seja, eu deduzi que é x mais 4 e que a soma dos dois é 192. Então com isso eu posso montar a minha equação. O menor número que é x, somado com outro número que é x mais 4, dá igual ao que? A 192. Então vamos montar essa equação. Tá aqui, ó, x, que é o menor número, mais a soma, não é? X mais 4, que é o próximo número. Os dois somados, ó, x somado com x mais 4, o resultado é quanto? 192. Não fiz cálculo nenhum e já respondi a questão. Onde é que está essa alternativa aí? X somado com x mais 4 igual a 192. Tá bem aqui na letra D, certo? Então é como eu falei, não é uma questão que ele pediu para calcular. Pediu a gente apenas para a gente montar a equação, e para isso eu tive que deduzir, montar o raciocínio. O número que eu não conheço, como a gente falou, eu chamo de x. O outro número é maior do que x 4 unidades, então x mais 4. E a soma dos dois, ó, x somado com x mais 4, ele falou que é 192. Então com isso eu montei a equação, tudo bem?
Vamos em frente. A balança está equilibrada e os queijos têm pesos iguais. Tá aqui, ó. Aqui tem uma balança com queijos em cima, não é isso, ó? E ele está falando que a balança está equilibrada. Ou seja, o peso que está desse lado aqui também é o mesmo que está desse lado. Então a gente já deduz que isso aqui é igual. A expressão matemática que relaciona com a situação acima é igualmente a outra questão. A gente vai apenas ler e montar a equação correta. Então vamos lá. Para cada queijo desse aqui, a gente vai utilizar a variável Q, a incógnita Q. E a questão está dizendo que os dois pratos têm pesos iguais, o que eu acabei de falar, não é? O que tem desse lado aqui pesa a mesma coisa do que tem aqui desse lado. Usaremos a incógnita Q para representar os queijos. Então fazemos a correspondência. Pessoal, preste atenção aqui comigo, ó. Aqui nesse lado da balança, o que que tem nisso aqui? Tem 3 queijos, não é isso? Então 3Q, que é a nossa variável, mais o que? Um peso de 10 quilos. Então do lado esquerdo da balança tem o que? 3 queijos, ou seja, 3Q, mais o que? Um peso de 10 quilos. Tudo bem? Então tá aqui a expressão, do lado esquerdo da balança. 3Q mais o 10. Agora do lado direito, aqui, ó. Aí para não perguntar de onde saiu esse Q, é como a gente falou, o Q é a incógnita por causa da inicial de queijo. Tudo bem? Aqui do lado direito, tem quantos queijos? A gente pode contar aqui, ó, tem 5 queijos. Então, 5Q mais o que, ó, tem 2 pezinhos de 1 kg cada um. Então 1 kg mais 1 kg, 2 kg. Então a expressão desse lado aí é 5Q mais 2. Tudo bem? Aí, ó, lado esquerdo da balança, 3Q, ou seja, 3 queijos mais o 10, que é o peso de 10. Lado direito da balança, 5Q, que corresponde aqui aos 5 queijos, mais o 2, que é 2 pesos de 1 kg cada um. Tá certo? Então, com isso, ó, como a questão diz que a balança está equilibrada, como eu comentei no início, o que tem do lado esquerdo é o mesmo peso que tem do lado direito. Então, essas duas expressões aqui eu vou igualar. Olha só. Como os dois lados têm o mesmo peso, então a gente iguala. 3Q mais 10 é igual, tem o mesmo peso que 5Q mais 2. E aí eu montei a equação do primeiro grau que representa esse problema aí. E onde é que eu encontro essa equação aí, ó? Alternativa correta na letra B de bola, tá aqui, ó. 3Q mais 10 igual a 5Q mais 2, certo? Então foi uma questão novamente que não teve nenhum tipo de cálculo, eu apenas tive que raciocinar e montar a equação correspondente, tudo bem? Então é como eu sempre falo, na matemática mais importante do que você calcular é você saber raciocinar, ter um bom raciocínio lógico, tá certo? Próxima. Questão parecida com a anterior, novamente uma balança. Olha só, vamos ler com atenção. Já vamos sublinhando as partes mais importantes. A balança abaixo está em equilíbrio. Opa, já está dizendo. Novamente eu já vou deduzir. O que tem aqui do lado esquerdo é o mesmo valor, ou seja, é igual ao que tem do lado direito. A princípio eu já sei disso aí. Isto é, o peso dos pratos é igual. A questão está falando isso aí já. Considere que cada bolinha, olha só, cada bolinha pesa 1 kg.
e que x, que é a nossa incógnita, representa o peso de cada caixa. Ou seja, cada bolinha dessas branquinhas aqui vale 1 kg. E cada caixa dessas aqui, ó, nós vamos chamar de x, tá ok? Então, a sentença matemática que representa a igualdade, a equação, não é isso? Dos pesos dos pratos e o valor de x. Nesse caso, nós vamos ter que calcular o valor do x lá no final. Calcular o valor do x de cada caixa. São, respectivamente, temos aqui 4 alternativas. Então, como a gente fez na questão passada, eu vou montar a equação aqui desse lado, depois vou montar a equação desse outro lado aqui, tudo através do raciocínio, e no final vou igualar, porque os pesos são iguais. Então olha só, vamos olhar primeiro aqui só para essa parte aqui, ó. Tem quantas bolinhas brancas? Temos aqui 7 bolinhas brancas, não é isso? E quantas caixas? Tem uma caixa. Cada caixa, a questão falou que vale x. Então qual vai ser a expressão desse lado aí, ó? Cada bolinha branca vale 1. Cada caixa vale x. Então do lado esquerdo aqui, ó, que é o que eu estou procurando inicialmente, tem quantas bolinhas? Tem 7. Então 7 mais... Tem quantas caixas? Tem uma caixa, então cada caixa vale x. Então é 7 mais o x. Acompanha aqui, ó. 7 bolinhas mais uma caixa que vale x. Agora do lado direito. Agora tá fácil de perceber. Quantas bolinhas? 2. Quantas caixas? 2 também. Só que cada caixa é x. Então no caso vai ser 2x. Olha só. 2 bolinhas, 2. 2 caixas, 2x. Então qual é a expressão? Ó? 2 mais 2x. De novo, resumindo. Lado esquerdo, 7 bolinhas. Aqui, ó. Mais uma caixa. Cada caixa é x. Então 7 mais x. Lado direito, 2 bolinhas mais 2 caixas. Cada caixa vale x, então 2x. Então tá aqui, ó, 2 mais 2x. Encontrei a equação do lado esquerdo e do lado direito da balança. Agora, para encontrar a expressão final, eu vou fazer o que? Eu vou igualar, porque a questão diz que a balança está em equilíbrio. O que tem do lado esquerdo é igual ao que tem do lado direito. Então vamos igualar. Olha só. 7 mais 2x, que é o que tem do lado esquerdo, é igual a 2 mais 2x, que é o que tem do lado direito. Tudo bem? Então com isso eu já ficaria entre duas alternativas. Onde é que tem isso aqui, ó? 7 mais x igual a 2 mais 2x. Tem aqui na letra C e tem também na letra D. Agora o que é que eu preciso fazer? Resolver a equação e calcular o valor do x. Para saber no caso se vai ser 9 ou se vai ser 5. E resolver essa equação aqui, a gente aprendeu na aula passada, não é isso? Vamos fazer ela aqui em cima, ó. Equação do primeiro grau, 7 mais x, primeiro membro, 2 mais 2x, segundo membro. Então, pela transposição de termos, o que é que eu vou fazer? De um lado fica só a incógnita x, do outro lado fica só os números, olha só. Então, esse 2 eu vou trazer aqui para o outro lado, ó, menos o 2, fica 7 menos o 2, igual, esse x aqui mais x vai lá para o outro lado, menos o x. Então fica 2x que recebe esse x negativo, ó, 2x menos x. Finalizando, 7 menos 2, 5.
2x menos x fica 1x. Aí é o que eu falei, não importa se o x está do lado direito ou do lado esquerdo, o valor dele vai ser 5. Então finalizei a questão, ó. A equação é essa daqui e a raiz é x igual a 5. Onde é que eu encontro essa alternativa aí, ó? Na letra D de dado, tá certo? Então, pessoal, são os tipos de questões que envolvem raciocínio lógico, gente. É só você ler a questão com atenção e interpretar. Não tem muita dificuldade, só poder de interpretação. Vamos mais uma? Olha só, essa quarta. Um bate-papo aí entre amigos. E desse bate-papo a gente vai montar uma equação. Olha só que interessante. A princípio não aparece nada de números, só algumas dicas. Vamos fazer a leitura, ó. Conseguimos as 55 assinaturas para a aprovação do nosso projeto. Primeira pessoa que falou aqui, que é a Lana. É verdade, Lana, eu consegui 7 menos 7 assinaturas que você, um amigo. A outra amiga: eu arrecadei o dobro de assinaturas que você, Lana. E por último, essa amiga aqui fala o seguinte: eu só consegui 2 assinaturas. Então, em cima desse diálogo desses amigos, a gente vai tentar encontrar a equação que representa todo esse problema. Então, olha só, com muita paciência, com leitura e atenção. Pelo que essa primeira moça falou aqui, ó, que é a Lana, só em cima do que ela falou a gente consegue já desmembrar toda a equação. Vamos de um por um, o que cada pessoa falou. Olha só. Primeiramente, quantas assinaturas cada pessoa conseguiu? Vamos lá analisar de um em um. Primeiro vamos para a Lana, que é o que eu falei. Por o que ela falou a gente faz o restante. Lana conseguiu tantas assinaturas. É o valor que eu não sei na questão. Que tanto de assinatura Lana conseguiu? Porque os outros tudo falaram baseado no que ela conseguiu. Então Lana conseguiu X assinaturas. X, que é um valor que eu não sei. Esse próximo amigo aqui, ó. Quantas assinaturas ele conseguiu? Ele diz que conseguiu 7 a menos do que Lana. Então, se Lana conseguiu X, o amigo conseguiu X menos 7. 7 a menos, ok? A próxima amiga, essa daqui, ó. Ela falou o seguinte: conseguiu o dobro do que Lana conseguiu. Ora, se Lana conseguiu X, o dobro de X é quanto? O dobro é 2x. Tá ok? E por último essa daqui, ó, que ela já falou que só conseguiu, a próxima amiga só conseguiu 2 assinaturas. Então tá aqui, ó, por o que Lana conseguiu, que eu não sabia quanto era, chamei de X. O restante eu fui deduzindo, olha só. Esse amigo aqui conseguiu 7 a menos, ou seja, X menos 7. Essa próxima amiga conseguiu o dobro, ou seja, 2x. E por último, essa daqui conseguiu apenas 2. Então tá aqui, ó, o que cada um conseguiu de assinaturas, que é o que a questão tá falando. Então, pessoal, através dessa incógnita x, que é o que Lana conseguiu, eu montei as equações do que todos os outros, as expressões, aliás, que todos os outros conseguiram. Agora eu vou somar tudo. Por que que eu vou somar? Porque ela fala bem aqui, ó, que no total tem que ser 55. Então, quando eu somar o que os 4 conseguiram juntos, vai dar igual a 55. Olha só. Somando tudo, o resultado é 55. Então, x,
que é o que Lana conseguiu, somado com x menos 7, que é o que o amigo conseguiu, somado com 2x, que é o que a outra amiga conseguiu, somado com 2, que é o que a última amiga conseguiu. Somando tudo isso daqui, ó, o resultado tem que ser 55. Agora eu vou só dar uma organizada para reduzir a equação. Olha só, vou eliminar esse parêntese bem aqui. Fica x somado com x menos 7 mais 2x mais 2 igual a 55. Agora eu vou reduzir os termos. Tudo que tem x eu vou somar, e vou somar também só os números. Olha só, x somado com esse x aqui, somado com 2x, e menos 7 mais 2 igual a 55. Continuando, já coloquei a expressão geral. X mais 2x, isso aqui dá 4x. Menos 7 mais 2, isso aqui dá menos o 5. Então fica 4x menos 5 igual a 55. Como a questão não está pedindo para resolver a equação, ele quer só que identifique qual é, aqui já acabou, ó. 4x menos 5 igual a 55. Aonde é que eu encontro essa alternativa aí? Na letra B de bola. Tudo bem? Então vamos à próxima. Olha só, uma pessoa compra X latas, já está falando aí na incógnita, X latas de azeitona a R$ 5 cada uma. Portanto, a gente ir sublinhando essas partes, tá? E X mais 4 latas de palmito a R$ 7 cada uma. No total, gastou R$ 172. A expressão matemática que relaciona com a situação acima é... Então, pessoal, vamos interpretar a questão. A pessoa comprou o que? Azeitonas e comprou palmito. Se pergunte o seguinte: com cada uma dessas mercadorias ele gastou uma certa quantidade de dinheiro. Quanto foi que ele gastou com azeitona? Olha só, se a azeitona custava R$ 5 e ele comprou X latas, então ele gastou 5 vezes o que ele comprou de latas. Ou seja, se ele comprou X latas a R$ 5, então ele gastou 5x. 5 vezes a quantidade de latas, que era X. Tudo bem? A mesma coisa com palmito. Que tanto a pessoa comprou de palmito? Comprou X mais 4, uma certa quantidade, não é isso? E gastou R$ 7 com cada unidade de palmito. Ou seja, 7 vezes a quantidade que ele comprou, que foi X mais 4. Tá aqui, ó, 7 que multiplica X mais 4. E o total da compra, no total ele gastou quanto? R$ 172. Então, quando somar o que ele gastou com azeitona ao valor que ele gastou com palmito, que foi isso aqui, ó, quando eu somar 5x com 7 que multiplica x mais 4, eu vou ter que obter um resultado de 172. Então vamos ver como é que fica. Gasto total 172, não é isso? Então, somando tudo, ó, somando os gastos, tem que dar 172. Ou seja, 5x foi o gasto com as azeitonas, mais 7 que multiplica x mais 4 foi o gasto com palmito. E somando e saindo tudo, o resultado deu 172. Então eu apenas precisei raciocinar e montar a equação.
não precisa resolver, apenas marcar a alternativa. Onde é que eu encontro isso daqui, ó? 5x mais 7 que multiplica x mais 4 igual a 172. Na alternativa letra D de Dinamarca. Tá certo? Então, gente, é um tipo de questão que não existe tanta habilidade com cálculo. Você tem que trabalhar a interpretação, a sua leitura, o seu raciocínio, certo? Então vou ficando por aqui, espero mais uma vez ter ajudado vocês. Abraço a todos, bons estudos e até mais.